Bom dia, sétimos anos. Estaremos dando início à aula de hoje, onde estaremos conversando um pouquinho sobre qual a função dos pronomes na organização das orações. E para a gente estar entendendo como que os pronomes funcionam dentro da organização de uma oração, primeiro a gente precisa definir, afinal, o que são pronomes. Na nossa aulinha de hoje, nós vamos estudar 3 tipos de pronomes. Na verdade, são 3 categorias que se encontram dentro de uma única classificação. Por quê? Nós estaremos estudando o chamado pronome pessoal. E o pronome pessoal, ele vai se ramificar em 3 classificações, em 3 categorias de pronomes. Eu tenho o pronome pessoal do caso reto, pronome pessoal do caso oblíquo e pronomes de tratamento. Então, repetindo, nós estaremos iniciando os pronomes pessoais, e aí pelo próprio nome, pessoais se referem a pessoas, as pessoas às quais nos referimos, as chamadas pessoas do discurso. E dentro dos chamados pronomes pessoais, nós vamos estar dividindo, classificando os pronomes em 3 categorias diferentes. Os pronomes pessoais do caso reto, os pronomes pessoais do caso oblíquo e os pronomes de tratamento. Então, eu creio que todo mundo já deve ter ouvido, já leu, já conhece essas palavrinhas aqui, ó. Por que eu disse que todo mundo já leu e já conhece? Porque quando você produz um texto, quando você conversa, quando vocês estudam verbos, eu sei que vocês já estudaram os verbos ano passado, a gente sempre lembra de quais são as pessoas que nós usamos para conjugar os verbos. Então, porque eu não. Gente, quem estiver com o microfone aberto, por favor, desliga. Alguém está com o microfone aberto? Por favor. Isabela Leiva, 7º B, fecha o microfone, por favor. Ok. Continuando, então. Quando a gente fala, quando a gente produz uma oração e a gente utiliza uma dessas palavrinhas, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, às vezes a gente não tem nem noção de como classificar. Entretanto, são pronomes. E esses elementos se tornam importantes porque nós utilizamos para conjugar o verbo. Quando a gente estuda o verbo, a gente aprende assim. Vamos conjugar, por exemplo, o verbo beber. Eu bebo, tu bebes, ele bebe. O que nós fazemos? Nós usamos todas essas pessoas aqui, ó, que são os chamados pronomes pessoais. Então, os pronomes pessoais são utilizados na conjugação verbal, são utilizados para evitar repetição. Por exemplo, eu quero contar assim, que eu fui em determinado lugar e fiz várias coisas. Então, eu digo assim, Carla foi ao shopping, ponto. Carla foi ao cinema, ponto. Carla foi à praça de alimentação e Carla comprou muitas coisas. Vocês estão vendo como que ficou repetido? Eu sei que o sujeito é Carla. Eu estou contando o que Carla fez. Entretanto, sair repetindo Carla, 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 torna o texto cansativo, enfadonho, redundante, repetitivo. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar uma estratégia que faça com que eu evite repetir o sujeito o tempo todo. Eu não posso também sair só colocando vírgula. Carla foi ao shopping, vírgula. Foi ao cinema, vírgula. Foi à praça de alimentação, vírgula. Porque também falta alguma coisa. Então, o que eu faço? Eu vou procurar um substitutivo para Carla. E aí eu sei que Carla é uma pessoa do sexo feminino. Então, eu posso me referir a Carla como ela. Então, eu digo, Carla foi ao shopping, vírgula. Ela foi ao cinema, vírgula, à praça de alimentação e também comprou algumas coisas. Ué, mas você continuou usando vírgula? Sim, mas eu substituí em um determinado momento o Carla por ela. Dessa forma, o texto deu continuidade e eu pude usar as vírgulas em menor quantidade, não só como elemento de continuação, mas porque eu tenho o meu sujeito, que é Carla, o meu substitutivo, que é ela, e depois eu dei continuidade ao que eu estava contando. Então, repetindo como ficaria a minha oração.
Carla foi ao cinema. Ponto. Carla foi ao shopping. Ponto. Ela foi ao cinema, vírgula, à praça de alimentação e comprou algumas coisas. Então, vendo como que o texto tem continuidade, a gente diz que o texto flui, ou seja, ele continua, ele segue, todo mundo consegue entender. Soa melhor, e essa construção que nós fazemos aí, quando eu substituo os nomes repetidos, faz com que o texto tenha mais sentido, faz com que o texto seja melhor compreendido pelo leitor. Então, nós observamos aí que a simples substituição do Carla pelo ela já deu continuidade. E é por isso que eu digo que isso aqui, esses elementos, essas palavrinhas aqui, são chamadas de pronome. Ou seja, pronomes substituem nomes. O que eu fiz com o nome Carla? Substituir pelo nome ela, que é um pronome. Então, a função do pronome é exatamente essa daí. Se referir a um termo que já foi dito, substituir, dar continuidade a uma ideia, fazer uma melhor construção da oração. Partindo disso aí, e aí vou lembrar, todos vocês conhecem esses pronomes aqui, porque vocês utilizam para a conjugação do verbo. Talvez vocês não estavam lembrando que são pronomes pessoais. Nós vamos passar a entender qual a função deles. Nós já vimos que uma é substituir, a outra é dar continuidade à oração. Mas o que pode sair do pronome, do uso do pronome? Então, a partir disso, vamos lá. Afinal, o que são pronomes? É a nossa primeira perguntinha. Pronomes são palavras que acompanham os substantivos. O que a gente sabe que são substantivos? Substantivos é aquela classe de palavras que dá nome às coisas. Caneta, menina, Carla, Brasil, Antônio, lojas da Dalto, e vai embora. Os sentimentos, né? Amor, tristeza, dor, trabalho. Substantivos compostos, peixe-boi, coletivo, colmeia. Então, tudo aquilo que pode ser nomeado, tudo aquilo que recebe um nome, é chamado para a gente de pronome. A partir dessa ideia, nós vamos lembrar que os pronomes são usados para direta ou indiretamente, aí eu vou voltar depois para explicar para vocês, direto ou indiretamente, substituir um nome e retomá-los. E aí eu quero que vocês vão lá na apostila de vocês, onde está escrito ali pronomes, puxe uma setinha ou anote no seu caderno o seguinte comentário: são usados para substituir nomes, ok? Pronomes são usados para substituir nomes. Certinho? Deixem anotado na apostila de vocês. E aí eu quero que vocês prestem bastante atenção ao que eu vou comentar agora. Os pronomes servem para substituir. Por exemplo, Ana comeu um pastel de carne. É o mesmo exemplo que eu dei para vocês da Carla que foi ao shopping. Agora eu digo, Ana adora pastel. Nossa, mas você já disse lá no começo, Ana é o meu sujeito. Você já disse o que Ana fez e você continuou repetindo o nome Ana. Então, o que nós vamos fazer? Substituir o nome Ana por um pronome. E aí eu volto aqui, ó, que a gente já tinha estudado antes, já tínhamos visto antes, quais são os pronomes. E eu vejo qual deles se refere a Ana. Ela, substantivo feminino, no singular, portanto, eu venho aqui e substituo. Então, eu teria, Ana comeu um pastel de carne. Ana adora pastel? Não, ela adora pastel. Eu troquei o meu sujeito, que estava repetido, pelo pronome ela. Segundo caso do pronome, retoma um substantivo. Então, anota aí na sua apostila. Do lado de onde você escreveu substitui um nome, coloca retoma um nome. Como assim retoma um nome? Olha o que nós fizemos aqui. A ideia de retomar é se referir. Amores, tem alguém com o microfone ligado novamente. Eu preciso que vocês desliguem, senão dá interferência, os colegas não conseguem ouvir bem. Quem ainda está com o microfone ligado, eu preciso que desligue, tá bom?
senão atrapalha os colegas. Dando continuidade. Nós já anotamos que os pronomes substituem o nome. Agora vocês anotam aí. Retomam um nome. A ideia de retomar e se referir é a mesma coisa. Então, você pode escrever só retomar um nome. O que é retomar? É relembrar, se referir a algo que já foi dito anteriormente. Se eu estou retomando, eu estou continuando. Então, eu vou pegar primeiro a última frase aqui para quem está acompanhando. Peguei os livros no chão. Para não ficar assim, ó, peguei os livros no chão e coloquei os livros na mesa. O que eu fiz? Eu substituí o nome, livros, pelo pronome os. Peguei os livros no chão e coloquei-os na mesa. Então, se eu perguntasse para vocês, qual é a função desse os que aparece aqui junto ao verbo? É uma função de pronome. O que ele está fazendo? Retomando, ou seja, se referindo a um termo que já apareceu na oração. Esse os se refere a livros. E observem que eu usei os, o masculino e o S marca de plural. Significa que ele se refere a um substantivo masculino que está no plural. Ou seja, livros. A mesma coisa nessa oração aqui, ó. Eu estou com fome. Então, se eu estou com fome, eu quero comer. Só que quando eu digo assim, eu estou com fome, eu quero comer, fica repetido. Eu já sei que o sujeito é eu. Eu já sei que sou eu quem quero fazer duas coisas. Na verdade, quero fazer uma, porque a fome não é fazer, né? Você está sentindo. Sou eu que preciso de comer porque estou com fome. Então, o que eu fiz aqui? Eu escondi o pronome, olha só. Eu sei que o verbo quero, e aí vocês vão lembrar do nosso estudo de sujeito simples, porque eu digo assim, fiz um bolo. Quem fiz? Eu. Fizemos um bolo. Quem fizemos? Nós. Fomos à feira. Quem fomos? Nós. Fizeste o dever? Quem fizeste? Tu. Então, toda vez que eu tenho um caso de sujeito oculto, vocês vão lembrar que eu coloquei para vocês assim, sujeito oculto identifica as pessoas pronominais. Lembram disso? Quais são os pronomes que a gente identifica? Os pronomes pessoais. Eu, tu, ele, ela, nós, vós. Eles ou elas, a gente sabe que são sujeitos, são casos de sujeito indeterminados. Então, só para a gente ter uma ideia, a gente utiliza os pronomes no dia a dia e a gente nem se dá conta da função dos pronomes. Então, para que servem? Retomando, substituir um nome quando está muito repetido, quando o sujeito está repetido. Fazer referência ou retomar um termo que já foi dito antes, como apareceu na nossa última oração aqui, para não ficar repetido. Ou até mesmo deixar em oculto, transformando assim a frase numa frase mais formal, como aconteceu na nossa segunda oração. Então, essa é a função do pronome. Deu para entender, pessoal, até aqui? Alguma pergunta até aqui ou tudo ok? Só respondem lá para mim no chat, tudo ok, okzinho, ou tive dúvida. Quem tiver, pergunta. Ok. Então, a partir do que nós fizemos aqui, nós definimos o que é o pronome. Então, vamos dar continuidade entendendo essas funções do pronome. Nós já definimos como eles aparecem na oração. Então, acompanhem comigo esses exemplos que nós temos aqui, ó. Os pronomes existem para remeter, retomar ou qualificar outras palavras expressas no seu texto. Sem eles, muitas orações e frases ficam confusas, repetidas, longas demais, falta alguma coisa. O pronome ele funciona como um elemento de conexão, ou seja, dando continuidade à oração. Mais à frente, lá no nosso caderno de atividades, quando a gente estiver fazendo as atividades sobre pronomes, vocês vão observar que nós temos assim, ó, elementos de referência e de coesão, pronomes. O que são esses elementos de referência e coesão? É exatamente o que nós estamos colocando agora. Só estou chamando a atenção para o nome, porque lá no caderno de atividades, vai dizer que o pronome é um elemento de referência, ou seja, ele se refere a algo que já apareceu anteriormente, ele se refere a algo que será dito ou que está na oração.
E o que é um elemento de coesão? É um elemento que dá continuidade à oração. Quando eu digo assim, a oração está coesa, ou seja, ela está corretíssima com relação à organização. Ela está numa ordem, tendo continuidade de ideias, sendo construída dentro de uma organização em que o leitor consegue entender e compreender aquilo que está acontecendo. Então, eu digo que o pronome, ele facilita a estruturação da oração. Vamos supor que você tem um amigo chamado João. Vamos imaginar aí comigo. Eu tenho um amigo chamado João e o João começa a conversar comigo sobre a mãe do João. A mãe do João se chama Fernanda. Aí o João chega para mim e diz assim: Fernanda é mãe do João. Fernanda canta muito bem. É estranho, né? Alguém falar de si na terceira pessoa. É como se eu chegasse para vocês agora e dissesse assim: pessoal, vamos lá, a Carla vai explicar sobre pronome para vocês. A Carla quer que vocês abram a apostila e façam todas as anotações. A partir de agora, a Carla vai estar dando continuidade ao conteúdo. Soa estranho. Por quê? Quando eu estou falando de mim, eu utilizo o pronome na primeira pessoa. Eu quero que vocês abram o material. Eu estarei explicando o conteúdo. Abram para mim o caderno. Entreguem-me o material. Olha a diferença. Ninguém fica falando de si em terceira pessoa. A não ser que eu não queira que a pessoa saiba quem é a Carla. Então, eu chego aqui e digo para vocês assim, a Carla vai explicar uma matéria aí hoje. E aí eu não quero que vocês saibam que a Carla sou eu. Entretanto, no geral, ninguém fala de si em terceira pessoa. O que eu faço? Eu falo de mim na primeira pessoa. Pessoal, bom dia, eu quero que vocês peguem o material. Hoje eu estarei explicando sobre pronomes. Quando eu faço esse tipo de construção, eu já delimito para a gente que o pronome que está aparecendo aí identifica para mim a pessoa que está falando, a pessoa do discurso. E aí, quando eu faço essa identificação da pessoa, o que acontece ali? Eu começo a utilizar palavrinhas que se referem a essa pessoa. Se eu estou falando de mim, eu, na primeira pessoa. Então, ouçam novamente o exemplo que eu dei. Eu quero que vocês peguem o material. Eu, pronome pessoal. Abram para mim o caderno. O mim se refere a eu também. Entreguem-me a apostila. Esse me que apareceu aí também se refere a eu. Observem que eu substituí a Carla, que é a pessoa que está falando, por 3 pronomes. Eu, que é a primeira pessoa, mim, que se refere a essa primeira pessoa, e o me, que também se refere a essa primeira pessoa. Entenderam como acontece a construção? Eu, entregue-me, pegue para mim. Ou seja, o pronome identifica exatamente a pessoa que está falando. Por isso que a gente começa a estudar pronomes identificando as chamadas pessoas do discurso, ou seja, aquelas pessoas que nós utilizamos para conversar. E aí eu vou passar um pouquinho a página aqui, quero que vocês acompanhem comigo quais são as pessoas do discurso. Nós temos 3 pessoas do discurso. A primeira pessoa, que é a pessoa que fala. Eu estou conversando com vocês agora, então eu sou a primeira pessoa. Eu estou falando com vocês. Primeira pessoa. Eu tenho a segunda pessoa, que é aquela pessoa com quem se fala. No caso, Carla conversando com Alberto, que é o último nome que eu vi aqui no chat. Então, Carla, primeira pessoa, conversando com Alberto, segunda pessoa. Então, eu converso com tu, com você. E a terceira pessoa, que é a pessoa de quem nós falamos. Então, eu e Alberto podemos estar conversando e falando de Esther. Vamos supor assim, Carla, primeira pessoa, conversa com Alberto, segunda pessoa. Os dois falam sobre Esther, que é uma terceira pessoa. O que são as pessoas do discurso? São as pessoas que estão envolvidas na conversa. Então, pegando o nosso exemplo agora, eu tenho primeira pessoa, eu que estou dando a aula. Segunda pessoa, todos vocês que estão aí assistindo.
Se nós pegarmos um exemplo, citarmos alguém que não está na sala agora, alguém que faltou ou alguém que nós conhecemos, vamos supor que agora na aula eu comece a falar, contar uma história de uma festa que eu fui com a tia Marilza. Então eu começo a conversar da tia Marilza, conto de um almoço que eu fui na casa da tia Marilza. Esse exemplo significa que nós estamos incluindo no nosso discurso, na nossa conversa, uma terceira pessoa. Ela não está aqui, mas nós estamos falando dela, estamos nos referindo a ela. Então, acompanhem comigo aqui o raciocínio. Primeira pessoa, a que fala. Segunda pessoa, a pessoa com quem a primeira fala, a pessoa que ouve. Vamos dizer assim, o falante é a primeira pessoa, o ouvinte é a segunda pessoa, que é a pessoa com quem eu falo. A terceira pessoa é a pessoa de quem esses dois estão falando. A terceira pessoa, ela não está na conversa. Esses dois estão falando dela. Então, nós sempre vamos dividir assim. Primeira pessoa, a que fala. Segunda, com quem se fala. E a terceira, de quem se fala. Isso aí está para vocês lá na página 13, o segundo quadradinho cinza. Deu para entender, pessoal, essa história aí das pessoas do discurso? Olha só o exemplo aqui embaixo. Eu contarei para você a história de Maria. Olha só, primeira pessoa, eu, a pessoa que está falando. Eu contarei para você, você é a segunda pessoa, a história de Maria. Maria é a nossa terceira pessoa. Como que eu substituo Maria? Respondam para mim lá no chat. Como que eu substituo Maria? Que pronome que eu posso usar para me referir a Maria? Ela, isso aí. Só que se eu dissesse assim, eu contarei para você a história dela. Aí vocês vão ficar perguntando assim, dela? Mas quem é essa ela? Ela não apareceu ainda. Então, se já tiver aparecido, eu posso substituir. Nesse caso aqui, certinho, Ana Vitória, dela. Então, nesse caso aqui, nós vamos fazer a seguinte identificação. Eu, primeira pessoa, você, segunda pessoa, e Maria, que é o ela, a terceira pessoa. Olha só uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Quando a gente estuda os pronomes pessoais, a gente diz assim, ó, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. E o você, ele aparece aonde? Vamos lembrar de uma aulinha que nós tivemos quando a gente ainda estava na sala de aula, falando sobre verbos no modo imperativo. E aí eu chamei a atenção de vocês para o fato de que o você, ele substitui para a gente, qual é o pronome? Você substitui o... Pode abrir o microfone quem quiser falar. Tu. Ok, você substitui o tu. E aí, Daniel colocou aqui o tu, você substitui o tu. Por que a gente faz essa substituição? Porque o tu, ele é formal. Nós, capixabas, nós não temos costume de usar o tu. Por exemplo, eu não digo assim, Daniel, tu vais à escola? Nós não fazemos esse tipo de construção. Esther, tu fois ao cinema? Nós não construímos isso aí. Esse tipo de oração foge do nosso costume. Nós dizemos como? Daniel, você foi à escola? Esther, você irá ao cinema? Nós substituímos o tu pelo você. Porque o você, para a gente, é o informal. Ou seja, nós tiramos o tu, não temos costume de utilizá-lo na linguagem do dia a dia e utilizamos o você. Entretanto, sétimos anos, lembrar que o tu é usado para a conjugação verbal e que quando nós usamos o verbo no modo imperativo, dando ordem, não é assim? Faça, leia, levante, saia. Nós utilizamos sempre essa concordância com o você. Faça você, saia você. Nós fazemos esse tipo de construção. E que na hora de usar o verbo no modo imperativo, o você corresponde para a gente à conjugação do ele ou ela, lembram? Faça tu. Aí eu digo, faça você.
Esse você aí está conjugado na terceira pessoa, no terceiro lugar aí, na terceira posição. Nós já estudamos isso. Quem está com o nome aí no chat no login de Irineu? Quem está registrado como Irineu, por favor, responde para mim no chat lá, só para a gente acertar a chamada, pessoal. Então, continuando aqui. Quando nós usamos, então, essas pessoas do discurso, é isso que nós vamos estar observando. Nós vamos estar atento para o fato de que eu tenho quem fala, quem ouve e a pessoa de quem se fala, tá bom? Ok? Vou voltar aqui um pouquinho. Então, no geral, quando a gente usa os pronomes, vocês vão estar atentos para o fato de que eles vão estar retomando, fazendo referência ou dando continuidade à oração. Os pronomes, eles são classificados de 6 formas diferentes. Acompanhem comigo aí. Nós teremos pronomes pessoais, pronomes demonstrativos, pronomes indefinidos, possessivo, interrogativo e relativo. São 6 tipos de pronomes que nós temos. E aí, hoje, para a nossa aulinha de hoje, nós só vamos iniciar o pronome pessoal. Mas vocês já sabem que nós temos 6 tipos de pronomes. Porque dentro dos pronomes pessoais, nós já temos 3 classificações. Pessoal do caso reto, do caso oblíquo e de tratamento, que vocês vão observar que a gente já falamos sobre eles hoje mesmo, nessa aulinha de hoje. Eu só não dei esses nomes para vocês. Então, acompanhem aí. Pronomes pessoais. Os pronomes pessoais do caso reto são aqueles que vão funcionar como sujeito da oração. Pode ir aí no seu material e anotar. Pronomes do caso reto funcionam como sujeito da oração. Por exemplo, Fernanda leu o livro. Eu vou trocar o meu sujeito, Fernanda, por um pronome pessoal. Então, eu digo, ela leu o livro. Carla e Marilza viajaram. Então, eu vou trocar o sujeito, Carla e Marilza, por um pronome, que no caso é nós. Não, no caso, não sou eu e Marilza, né? Carla e Marilza, desculpa. Elas viajaram. Quando eu digo eu e Marilza, aí sim é nós. Eu e Marilza viajamos. Nós viajamos. Pedro e Fernando saíram. Eles saíram. Observem que os pronomes pessoais do caso reto são aqueles pronomes que nós usamos para conjugar e para substituir um sujeito. Então, passando aqui um pouquinho, quais são os pronomes pessoais do caso reto? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Acompanham comigo. Toda vez que a gente for classificar e identificar os pronomes, eu terei 3 pessoas, foi isso que nós dissemos, nós temos 3 pessoas do discurso, a que fala, a que ouve e aquela de quem se fala. Então, eu tenho primeira, segunda e terceira pessoa. E essas 3 pessoas podem ser 3 pessoas do singular ou 3 pessoas do plural. A primeira pessoa que fala no singular, eu. No plural, nós. Né? Eu sozinha, primeira pessoa do singular. Eu e vocês, nós. Então, primeira pessoa do plural. A segunda pessoa é o tu, que é o nosso você na linguagem coloquial. No plural de tu, eu tenho vós. Então, eu digo, tu, fulano, né? Estou falando com Esté. Esté, tu vais a tal lugar? Quando eu quero perguntar de vocês, vós ireis a tal lugar? Então, o tu corresponde ao vós no plural. A terceira pessoa, ele ou ela no singular. No plural, eles ou elas. Então, lembrando, pronomes pessoais do caso reto. Qual é a função dos pronomes pessoais do caso reto? Substituir um nome, ou seja, funcionam como sujeito da oração. Aquela tabelinha vocês vão receber, tá? Não precisa copiar agora, não. Então, só lembrar, caso reto, sujeito da oração. Então, toda vez que vocês ouvirem eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, vocês já sabem que vão classificar como pronome do caso reto.
Pronomes do caso oblíquo são aqueles que funcionam como complemento verbal. Aí você pode anotar aí. Caso oblíquo funciona como complemento verbal. Como assim complemento verbal? Vocês sabem que o complemento verbal completa o verbo. Por exemplo, entreguei o livro para Maria. Quem entrega, entrega algo para alguém. O que eu entreguei? O livro. Então, vamos pegar só esse pedacinho aí. Entreguei o livro. Qual é o nosso complemento verbal? O livro. Ao invés de eu colocar o livro, eu quero substituir por um pronome. Então, eu digo assim, ó, entreguei-o a Maria. Então, esse ozinho que aparece aí substitui a palavra o livro. Por isso que funciona como um complemento verbal. Vou passar para vocês aqui para a gente poder ver a tabelinha. Posso mudar a página? Ok? Para todo mundo? Já anotaram aí? Funciona como complemento verbal. Então, acompanhem comigo aqui esses pronomes que funcionam como complemento. Vou fazer a leitura da tabela bem devagarinho para ir mostrando para vocês aqui, ó. Quando eu tenho a primeira pessoa do discurso, que é o eu, que é o pronome reto, eu vou ter dois tipos de pronomes pessoais do caso oblíquo. Esses pronomes pessoais do caso oblíquo são aqueles que vão funcionar como complemento. E eles vão se dividir para a gente de duas formas. Quando eu tenho um oblíquo átono, ou seja, usado sem preposição, e quando eu tenho um oblíquo tônico, que é aquele que é usado com a preposição. Vamos lá entender como vai funcionar isso. Olha só. Eu, e eu tenho um pronome me, né? Entregue isso para eu. Ninguém diz isso. Entregue-me isto. Então, esse me que aparece aqui se refere ao eu. Assim como mim e comigo também se refere a eu na primeira pessoa. Então, o que nós temos aqui? Vários outros pronomes, várias outras construções de pronomes que surgem a partir dessas pessoas. Eu, me, mim, comigo. Entregue isso para eu. Você não diz. Aí nós temos aqui do lado, ó. Eu quero esse livro. Eu é o nosso sujeito, ok? Se é o meu sujeito, ele é classificado como pronome pessoal do caso reto. E aí agora eu digo, entregue esse livro para eu. Não existe isso, gente. Por que eu não posso fazer esse tipo de construção? Porque a gente disse lá atrás que eu, tu, ele, ela, nós e vós só pode ser sujeito. Então está certo quando eu fiz esse tipo de construção. Só que eu não posso pôr o eu lá no final. Por quê? Porque lá no final eu tenho complemento do verbo. Para ser complemento, a gente vai voltar para a tabelinha. Você vai ter que usar um desses dois pronomes aqui, ó. Ou oblíquo átono ou oblíquo tônico. Então, se é entregue esse livro para eu, e isso não existe, eu volto aqui na tabelinha. O que se refere a eu? Me, mim, comigo. Então, entregue este livro para mim. Ou entregue-me esse livro. O que eu fiz? Como eu não posso usar o eu, que é um pronome pessoal, eu utilizei um pronome oblíquo, que se refere ao eu, que no caso foi o me ou o mim. Deu para entender, pessoal? Vamos fazer a leitura da tabelinha aqui, ó. A gente vai ter que guardar, memorizar isso aqui, ó. Eu. Quais são os pronomes que se referem a eu? Me, mim, comigo. Tu ou você. Te, ti, contigo. E aí nós temos o se, o a e o lê quando se referem ao você, porque é o caso do verbo no modo imperativo. Mas, por enquanto, eu vou pedir para vocês guardarem só isso aqui, ó. Tu, te, ti, contigo, ok? Tu, te, ti, contigo. Ele ou ela. O, a, se, lhe, si, consigo. Nós, nos, nós, conosco. Vós, vos, convosco. E eles ou elas vai dar igualzinho aqui em cima, ó. O, a, mas no plural, né? Os, as, se, lhes, si,
consigo. Então, se eu quisesse dizer, entrego isto para tu, eu não faço assim. Entrego isto para ti. Ou entrego-te isto. Eu irei com ele. A gente não diz assim. Eu irei consigo. Eu irei com tu. Eu irei contigo. Aí eu pergunto assim, ó. Yarley, você irá com eu? Ninguém faz esse tipo de construção. Não existe a construção com eu. Você irá com eu? Não, você irá comigo. Então, voltando aqui. Oblíquo átono. Eu não tenho preposição, ó. Me, te, se, le, nos, vos. Tônico tem preposição. Quais são as preposições? O com, ó. Com eu, comigo. Com tu, contigo. Vou passar aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem, ó. Acompanha aqui embaixo comigo. Eu irei com tu. Eu irei contigo. Eu sairei com vós. Sairei convosco. Venha com nós. Venha conosco. Vale lembrar que a preposição com, que aparece aqui pra gente, ó, sempre se junta aos pronomes formando uma palavra só. Então, quando você for usar pronomes oblíquos que precisam da preposição, por exemplo, eu irei com tu. Você sabe que você usou a preposição. Eu irei com tu. Então, eu irei contigo. Eu vou juntar tudo. A preposição com tu ou com ti vai virar o contigo. Com mim, né? Vem com mim. Ninguém diz, vem com eu. Venha comigo. É daí que surgem esses pronomes ali. Deu para entender, pessoal? Essa tabelinha que apareceu aqui para vocês, tu irá comigo. Tá certo, Daniel? Tu, mas é tu irás, tá bom? Por que tá errado? Você comentou aqui, Daniel, tem alguma coisa errada ali? Seria, no caso, tu irás comigo, tá bom? Só o verbo que é irás. Então, eu vou voltar aqui só um pouquinho, pessoal. Voltando a essa tabelinha, nós vamos precisar memorizar essa tabelinha. Então, você vai fazer o seguinte, aí acompanhe comigo como vai funcionar a memorização. Eu estou falando eu, usando eu, estou falando de primeira pessoa. Então, eu, me, mim, comigo. Tem que estar guardando isso aí. Tu, te, ti, contigo. Ele ou ela, o, a, se, lhe, consigo. Nós, nos, conosco. Vós, vos, convosco. Eles ou elas é a mesma coisa do ele ou ela, mas no plural. Só lembrar que toda vez que você ouvir comigo, se refere a eu, primeira pessoa. Contigo se refere a tu, segunda pessoa. Consigo se refere a ele ou ela, terceira pessoa. Ficou bem claro isso aí para todo mundo? De onde surgem esses pronomes aí? E a partir disso, o que vocês observaram como no exemplo que eu coloquei aqui do lado? Eu digo, eu quero esse livro, e o eu que aparece aqui, ele funciona como pronome pessoal do caso reto, porque eu é sujeito. Quando eu digo entregue esse livro para mim, eu substituí o eu por mim. Mim funciona para mim como pronome pessoal do caso oblíquo. E funciona agora como complemento verbal. Então, o raciocínio que a gente estava fazendo antes era o seguinte. Os pronomes pessoais do caso reto são sujeito. Os pronomes pessoais do caso oblíquo são sempre complementos do verbo. Eu trouxe o livro conforme a senhora pediu-me. Eu, pronome pessoal do caso reto. Quem pede, pede algo para alguém. É como se eu dissesse, conforme a senhora pediu para eu. Né? Só que a gente não faz isso aí porque não existe. Conforme a senhora pediu-me. Esse me se refere ao eu. Entretanto, ele usou aqui um pronome oblíquo, ou seja, pronome funcionando como complemento verbal.
Ainda nessa mesma oração, vocês observaram que nós marcamos eu, pronome pessoal do caso reto, me, pronome pessoal oblíquo. E esse senhora que apareceu aí? Observem que senhora é a forma como eu me dirigi a essa pessoa. Ou seja, eu estou tratando alguém com respeito. Ou é uma pessoa mais velha, ou é uma pessoa do qual eu devo respeito. O senhora se refere para a gente ao chamado pronome de tratamento. Pronomes de tratamento são espécies de pronomes pessoais também, porque se referem às pessoas e designam para a gente a forma como eu trato as pessoas. Então, nesse caso aqui, se eu desse essa oração para vocês e pedisse, circulem os pronomes e classifique para mim. Você vai colocar eu, pronome pessoal do caso reto. Por quê? Porque funciona como sujeito. Prestem atenção à explicação. Eu é pronome pessoal do caso reto, pois funciona como sujeito. Me, que aparece lá no final, é um pronome pessoal oblíquo, porque funciona como complemento do verbo. Observem que ele está logo depois do verbo, ó. Me está logo depois do verbo, então é complemento verbal. Senhora, que aparece aqui, é um pronome de tratamento, porque está se referindo, mostrando a forma como eu trato determinada pessoa. Deu para entender? Esses são os 3 tipos de pronomes da aula de hoje. Vou passar um pouquinho aqui para a gente ver a tabelinha dos pronomes de tratamento. Essa tabelinha também vocês vão receber lá no positivo on, não precisa copiar agora. Inclusive, essa tabelinha não tem na apostila de vocês, tá? Eu estou acrescentando essa tabelinha aí. Então, acompanham comigo. Eu tenho senhor, senhora e senhorita, que são tratamentos de respeito. Eu uso senhor e senhora para pessoas mais velhas. E eu uso senhorita para moças solteiras, tá bom? Você nós usamos no dia a dia. Familiares, amigos, colegas. Vossa Excelência, altas autoridades. Eu uso aqui Vossa Excelência para falar do prefeito, governador, presidente. Vossa Excelência. Vossa Reverendíssima, os sacerdotes lá na igreja. Eu uso Vossa Reverendíssima para o padre, o sacristão, as pessoas que estão envolvidas ali numa ordem religiosa. Vossa Majestade, reis, rainhas e imperadores. Vossa Senhoria, alguém já tinha ouvido? Vossa Senhoria é muito antigo, a gente não costuma utilizar. Mas alguém já ouviu alguém dizer Vossa Senhoria? Sim ou não? Não? Por que a gente não costuma utilizar? Porque o Vossa Senhoria está muito próximo de senhor ou senhora. Por exemplo, a gente colocou aqui que é para cartas comerciais e pessoas de cerimônia. Vamos supor que eu tenho uma casa e eu alugo a minha casa para o Yarley. Aí o Yarley mora um tempo na casa, depois ele quer pedir um desconto no aluguel. Então, ele vai mandar uma carta para mim. E aí ele vai usar o termo Vossa Senhoria poderia me conceder um desconto? Ué, professora, por que ele não usa o senhor, que é um tratamento respeitoso? É verdade, ele poderia. Mas por que nós substituímos o senhor por Vossa Senhoria? Porque é uma carta comercial. Eu estou trabalhando com questões do comércio. Eu quero um desconto, estou mexendo com dinheiro, num comércio, numa casa que eu aluguei. Então, se eu estou trabalhando, mandando uma carta para alguém, eu trabalho num local que eu necessito me referir ou conversar com alguém dentro desses termos comerciais, eu vou usar a expressão Vossa Senhoria. Então, é errado usar senhor ou senhora? Não. E para escrever, o certo é usar Vossa Senhoria, tanto se referindo a homem quanto a mulher. Deu para entender? Ok? Beleza. Vossa Alteza, quando eu estou falando de príncipes e duques, né? Princesas, duquesas. Vossa Santidade sempre se refere ao Papa. A única pessoa ali que se refere a Vossa Santidade é o Papa. E Vossa Eminência, observem que é bem próximo de Vossa Reverendíssima, se refere aos cardeais, que é uma ordem também dentro da igreja.
Então, os pronomes de tratamento, no geral, são utilizados para a gente se referir a pessoas que merecem destaque por sua posição, por sua idade ou por serem pessoas que estão destacando como uma forma de respeito. Por exemplo, eu não vou chegar, vocês podem até fazer isso, mas demonstra falta de respeito. Chegar para uma pessoa idosa e dizer, você fez isso? Não. O que a gente diz? O senhor, a senhora. É uma forma de mostrar que você está respeitando. E por mais que nós utilizamos no dia a dia o você, que todo mundo usa, o você, vocês têm que lembrar que ele substitui ao nosso tu, que é o pronome formalmente usado. Na linguagem formal é o tu. Na nossa conversa do dia a dia é o você. Deu para entender, pessoal? Ok. Para a gente estar finalizando, eu trouxe umas frases aqui, para a gente estar conversando um pouquinho e fazendo uma revisão em cima das frases. A senhorita poderia me dizer se Amanda participará da conferência? Ela está um pouco atrasada. Olha o que eu fiz aqui. Eu utilizei senhorita, que é um pronome de tratamento. Depois eu utilizei me, que é um pronome pessoal oblíquo. O me se refere a quem? Eu. É como se eu dissesse, a senhorita poderia dizer para eu, mas não existe o eu aí, né? Porque fica estranho. Poderia me dizer se Amanda participará da conferência. Ela está um pouco atrasada. Esse ela que apareceu aqui está substituindo quem? Amanda. Para eu não dizer de novo o nome lá na frente. Então, observem que nessa construção aqui eu usei os 3 pronomes. Senhorita, pronome de tratamento. Me, pronome pessoal, oblíquo, se referindo a eu, primeira pessoa. E ela, pronome pessoal reto, se referindo a Amanda. É isso que eu quero que vocês observem. Identifiquem, né? Tenham agora facilidade para identificar quais são os pronomes pessoais que nós estamos utilizando e classificá-los. Por enquanto, nós só aprendemos esses 3 pronomes. Pessoal, do caso reto, que é o ela, que apareceu aqui, que substitui um nome. Pronome pessoal oblíquo, no caso aqui o me, que substitui eu. E o senhorita, que é um pronome de tratamento, utilizado aqui para se referir a uma pessoa. Segunda, eu irei contigo, mas Vossa Excelência poderia me dizer para onde nós iremos? Quantos pronomes nós temos nessa oração? Vamos ver quantos vocês vão encontrar. Aqui é eu, tá? Não é ei, não, é eu. Quando vocês forem contar, esse aqui é eu. Quantos pronomes vocês acharam aí? Ao todo, quantos pronomes vocês identificaram? 4? 3? Betânia, acertou. 5? Vamos lá, por que 5? Eu, pronome pessoal do caso reto. Contigo, pronome pessoal oblíquo. Vossa Excelência, pronome de tratamento. Me, pronome pessoal oblíquo. E nós, pronome pessoal do caso reto. Então, nós temos aqui 5 pronomes. Vou repetir. Eu, só lembrar que é eu, tá? Eu digitei errado. Eu, pronome pessoal reto. Contigo, pessoal oblíquo. Vossa Excelência, pronome de tratamento. Me, pessoal oblíquo. E nós, pronome pessoal do caso reto. 5. E na de baixo? Eu te contarei a verdade quando ela me contar. Quantos pronomes nós temos aqui? 4. Muito bem, Arley. Vamos lá, então. Eu, pronome pessoal do caso reto. Te, se referindo a tu, né? Pronome pessoal oblíquo. 2. Ela, pronome pessoal do caso reto. E me, se referindo a eu, pronome pessoal do caso oblíquo. Entenderam aí, pessoal? 4. Eu, te, ela e me.
Perguntas? Dúvidas? Nenhuma? Então, só um momentinho que eu vou estar encerrando a aula e já vou conversar com vocês, tá?